Olá a todos e todas, tudo bem? Meu nome é Maurício Cardoso, eu sou professor de História, atualmente dou aulas no Departamento de História da Universidade de São Paulo, da USP, e queria, nesse vídeo introdutório, trazer algumas reflexões para a gente depois aprofundá-las e compartilhar melhor nos nossos encontros presenciais. Em primeiro lugar, eu queria dizer que, diante dos princípios que vocês formularam para pensar o espaço da escola e da educação de jovens e adultos, me parece que o ensino de história tem papel fundamental nesse processo, porque a nossa disciplina constitui uma possibilidade concreta de estruturar o currículo em torno desses princípios, ou seja, articulando seus conteúdos disciplinares aos temas dos direitos, do mundo do trabalho, do desenvolvimento da técnica, da tecnologia, enfim, da luta por uma sociedade democrática. Então, acho que a gente tem um ponto de partida que não nos obriga a fazer grandes operações com as quais a gente tenha que fugir do nosso tema, né? Nosso tema está posto, nossas preocupações estão postas na própria formulação do que é a própria escola, segundo o que vocês propuseram. Para pensar mais especificamente quais seriam os princípios ou que elementos podem nortear a escolha dos conhecimentos fundamentais do currículo, eu queria trazer rapidamente nesse vídeo três reflexões. A primeira diz respeito à organização que estrutura o ensino de história em torno de conceitos e de categorias. A segunda reflexão sobre uma relação possível e nem sempre fácil entre o conhecimento histórico e a experiência, né? O conhecimento histórico e a experiência dos alunos e a experiência contemporânea, do mundo contemporâneo. E o terceiro elemento, trazer talvez alguma provocação para a gente pensar um pouco algumas práticas educativas que estão muito próximas do ensino de história, mas que nem sempre a gente recorre a elas. Eu estou falando particularmente de práticas pedagógicas estruturadas em torno da questão narrativa, ou seja, de ações que fortalecem a experiência narrativa. Então, eu queria, para começar, falando desse primeiro ponto, retomar, na verdade, o documento que eu li, elaborado por vocês, no qual várias categorias aparecem como categorias fundamentais para se ensinar história. Então, categoria modo de produção, cidadania, identidade, depois a temporalidade, a historiografia, democracia, o conceito de sociedade, o conceito de ideologia. Como vocês devem ter discutido quando fizeram esse documento, o documento é muito sintético, não dá para ver a discussão toda, acho que é ponto comum entre a gente pensar que quando a gente ensina história, a gente ensina, na verdade, os alunos a operarem determinadas categorias, determinados conceitos. Essas categorias, esses conceitos, eles exigem do aluno uma certa abstração, porque, embora a gente, como professor, sinta, digamos, com mais naturalidade a presença desses conceitos na experiência do mundo, os nossos alunos, enfim, estão num processo ainda de construção dessa relação. Então, quando a gente diz, por exemplo, ideologia, a gente sabe mais ou menos, a gente tem uma ideia do que seja ideologia e como ela opera. A gente assiste o Jornal Nacional e percebe que existe uma produção ideológica por trás de uma informação com aparência de objetividade. Os nossos alunos também, mas nem sempre com a mesma profundidade ou com a mesma complexidade. Então, pensemos, por exemplo, no conceito de colonização, que é um conceito importante no ensino de história. O que ele supõe? Supõe que por trás de um processo histórico, que a gente chamou de colonização, existe um sistema administrativo, constituiu-se um sistema administrativo, político, de controle e de organização legal e do aparato também militar que vai constituir essa experiência, um sistema econômico de produção agrícola, monocultora, um trabalho escravo e grande propriedade da terra.
e uma relação entre a metrópole europeia e a colônia americana, seja na América Portuguesa ou na América Hispânica, que pressupõe a produção de matérias-primas e o comércio dessa matéria-prima no mercado europeu. Então vejam, quando a gente fala a palavra colonização, ela na verdade está envolvida com um monte de outras coisas com as quais a gente precisa lidar quando vai ensinar a história. E a gente tenta mostrar isso para os nossos alunos, a gente bota lá a palavra na lousa, ou pega do livro e vai explicando como é que isso funciona. Com adultos, com jovens e adultos, a gente tende também a fazer muitas vezes comparações, ou seja, solicitar dos alunos que a partir de outras realidades que eles possam conhecer, eles façam analogias, eles compreendam que, por exemplo, a propriedade da terra ainda existe, a grande propriedade ainda é uma marca importante da estrutura fundiária brasileira. Os que vieram do interior conhecem o que são, por exemplo, as plantações de cana do interior de São Paulo. Então a gente vai tentando explicar a colonização comparando com aquilo que vem do mundo do mundo no qual esse aluno tem algum acesso, tem algum repertório ou alguma referência. Mas existe sempre um desafio, que é operar este conceito de maneira abstrata, inclusive comparando e possibilitando comparações entre esses conceitos em vários tempos históricos diferentes. O caso da escravidão é um caso deste. Como é que a gente compara a escravidão moderna com a escravidão grega, por exemplo? Como é que a gente explica que na África já existia um tipo de escravidão ligado à guerra e ligado à organização de grandes reinos e que ela se transforma, ela se reordena quando o mercantilismo, quer dizer, quando a atividade comercial e a exploração das colônias americanas vai transportar, vai capturar e transportar milhões de escravos num ordenamento totalmente distinto do ordenamento que antes prevalecia nos reinos e nas sociedades africanas. Então, esses são os desafios que a gente tem, quer dizer, isso a gente não pode se furtar quando a gente pensa em que conhecimentos fundamentais a gente deve ensinar. Eu acho que a gente tem como ponto de partida esse, quer dizer, tem categorias, tem conceitos que ajudam o nosso aluno a compreender os processos históricos. Sem eles, nós ficaríamos perdidos numa história política dos acontecimentos, no qual a gente obrigaria, como muitos de nós fomos obrigados quando estudamos lá na escola lá atrás, a decorar fatos, acontecimentos, em geral de caráter político, administrativo, e com isso a ser aprovado nas avaliações, mas não entender muita coisa de história por conta disso, né? Então, os conceitos são fundamentais. O segundo ponto da conversa é que, além dos conceitos, ou a mediação dos conceitos com o conhecimento do aluno, passa, como eu disse agora há pouco, pela noção de experiência. Tem vários autores, vários teóricos que vão discutir isso, o Vygotsky talvez seja o mais importante, a dizer que a assimilação de conceitos e de abstrações em geral, a própria formulação do conhecimento, ela necessita que haja uma mediação com o mundo da experiência. Ou seja, para pensar num conceito bastante simples, eu só entendo o que é bola, e hoje quando eu penso bola eu sei o que eu estou falando, é uma abstração das bolas do mundo, porque eu convivi com bola. Eu conheci bola desde criança e alguém me falou que aquele negócio assim, redondinho assim, chamava bola. Bom, isso é fácil para bola, mas para mercantilismo é mais difícil. Então, o problema é como é que a gente opera mais fortemente, como é que a gente densifica esta operação entre o conceito, a categoria abstrata da história e a experiência de vida dos nossos alunos. Tanto a experiência mais concreta, o dia a dia, o modo como eles se relacionam com os vários elementos do mundo, do mundo social, quanto a experiência no sentido da experiência social contemporânea. Quer dizer, como é que o
o aluno pensa e reflete sobre, por exemplo, a estrutura fundiária contemporânea e a estrutura fundiária do Brasil colônia, ou como é que ele compara o sistema político atual com o sistema político do início da República. E para isso a gente tem uma série de estratégias, mas em geral a gente ainda sofre muito com a possibilidade de conectar efetivamente os nossos alunos no entendimento destes processos históricos. E quando eu digo conectar, o meu desafio, e aí talvez seja o ponto de partida para a nossa conversa, presencial, é que um ponto de partida, a conexão que se estabelece, ela precisa efetivamente ser uma conexão que articule o mundo do aluno, a sua experiência, ao processo histórico. O que significa isso? Articular este processo, articular esta experiência, significa que ele efetivamente se compreenda como parte da experiência histórica, que ele se sinta como um indivíduo que está mergulhado no processo histórico, ou seja, que o presente dele é parte deste processo e se explica, se constitui e se forma mergulhado, como se fosse um líquido mesmo, mergulhado dentro da experiência histórica. Ora, este é o esforço de todo professor de história. Isso está escrito no início dos livros didáticos, está escrito em uma dezena de documentos oficiais, e é a coisa mais difícil da gente fazer. É como fazer com que o nosso aluno se sinta sujeito da história. Qual é o problema? O problema é que quando a gente trabalha com categorias, elas retiram do processo histórico a possibilidade do sujeito vivenciar este mesmo processo. Quando eu digo para vocês, ou quando a gente fala em lutas sociais, ou quando a gente fala em classe trabalhadora, ou em escravizados, ou em servos, o indivíduo que está assistindo a nossa aula, ou nós mesmos, nós não necessariamente nos conectamos com essas categorias, nós não nos sentimos participantes delas, nós nos sentimos herdeiros desta experiência. A tomada de consciência social que exige essa operação é uma tomada de consciência que nem sempre a escola e nem sempre a experiência do indivíduo produz. Então, quando o indivíduo tenta compreender essa experiência histórica, em geral ele não se vincula diretamente a ela. Ele opera, muitas vezes, se a gente pensar nos nossos alunos, compreendendo apenas a categoria, compreendendo apenas o conceito. E nesse ponto a gente se torna uma disciplina muito parecida com as outras disciplinas que também ensinam conceitos. Então, compreender o processo de independência do Brasil ou o sistema escravista se torna às vezes muito parecido com compreender o que é mitose e meiose ou movimento retilíneo uniforme. É uma categoria que ele aprende para poder elaborar uma prova, responder uma avaliação e receber o certificado de ensino médio. A experiência que ele vive, muitas vezes, está separada e divorciada totalmente daquilo que a gente acha que a história poderia explicar. Quer dizer, ele não pensa que os sistemas políticos, as organizações econômicas e sociais interferem diretamente na tomada de decisão que ele é obrigado a ter, nas decisões que toma, nas escolhas que faz e na vida que leva. A vida que ele leva, ele explica a partir de outros recursos, que muitas vezes não são as categorias que a gente ensina. Então, eu queria introduzir este terceiro tema desse vídeo, que é pensar que talvez práticas que eu chamo de narrativas possam oferecer uma mediação entre as categorias do ensino de história e a experiência dos alunos ou a experiência do mundo social. Ou seja, que esses dois campos podem se conectar melhor e mais intensamente se a gente trabalhar com categorias de narração de histórias, ou seja, de práticas narrativas que podem ser orais, podem ser escritas ou podem ser recuperadas, produzidas ou recuperadas, utilizadas de material audiovisual.
que eu estou chamando de práticas narrativas? Eu estou dizendo que, na verdade, a gente, de certa forma, abandonou a nossa capacidade de contar histórias. Como a gente fez durante muito tempo uma crítica profunda às narrativas políticas, né? Quando a gente estudou, por exemplo, quando a gente era criança e estudava história, muitos de nós viveram experiências de uma história narrativa de caráter político, que era a história dos grandes chefes de Estado, dos reis, das batalhas, né? Eu aprendi, por exemplo, que Dom Pedro tinha proclamado a independência do Brasil, próximo do Ipiranga, e que ele fez isso depois de receber uma carta que dizia, era uma carta do pai dele, dizendo que as cortes portuguesas queriam recolonizar o Brasil e que, portanto, não havia outra saída a não ser ele proclamar a independência. Ele então sobe no cavalo, junto com seus correligionários, junto com seus conselheiros, e retira a espada da bainha e aos berros grita independência ou morte. Olha, isso é uma narrativa. Isso é uma narrativa que a gente sabe que não explica o processo histórico e que, portanto, nós abandonamos, inclusive, este ponto de partida do acontecimento histórico. O que eu estou propondo é que a gente tinha que pensar um pouco melhor sobre este abandono e recuperar não as narrativas políticas, mas as formas narrativas que podem trazer de volta para a história a experiência do indivíduo, a experiência do sujeito e, ao mesmo tempo, fortalecer no processo de compreensão dos nossos alunos sobre as suas próprias experiências, fortalecer uma tomada de consciência sobre as experiências que viveram. Traduzindo em miúdos, me parece que quando a gente olha para o ensino de história, a gente carregou demais naquilo que efetivamente a gente precisa ensinar, que são as categorias, e esvaziou demais aquilo que era ou deveria ser um papel fundamental da história, que é colaborar para que o nosso aluno se sinta efetivamente sujeito da sua própria experiência, quer dizer, que ele sinta-se capaz de compreender a sua própria experiência, a experiência do mundo, e atuar nela da melhor maneira possível. Eu queria que nos nossos encontros a gente, além de discutir alguns conceitos, como eu estou propondo no material que eu estou enviando para ler, que a gente também fosse capaz de pensar um pouco isso. Que potência tem, no fim das contas, sem que a gente sem que a gente perceba o tempo todo, mas que potência tem a narração, o contar histórias. Que potência tem quando os nossos alunos contam histórias para a gente. Que potência tem quando nós somos capazes de contar histórias para os nossos alunos. Quer dizer, que lugar isso poderia ter na compreensão do ensino de história, na compreensão dos processos históricos e também, para a gente ter como ponto de partida aqui nosso debate, como princípio para a decisão que vamos tomar sobre que conhecimentos são necessários no ensino de história. Afinal de contas, vocês mesmos apontaram, quer dizer, a história não é apenas a história política, embora ela tenha que ser uma história politizada. E o que significa ser politizado? Significa, do meu ponto de vista, em mais alto grau, a gente compreender, e os nossos alunos também, que o processo histórico é fruto deste conjunto de experiências vividas que, num espaço de luta, num espaço de confronto, num espaço de tomada de decisões, que é o espaço da política, estas experiências ganham uma determinada dimensão, ganham uma determinada direção, na verdade, que é, no fim das contas, a direção do processo histórico. Que neste processo determinados sujeitos e grupos sociais tenham mais poder de decisão, tenham mais capacidade de conduzir a história, é um outro problema com o qual a gente precisa lidar, construindo com os nossos alunos a clareza do lugar em que ocupamos. Efetivamente, não somos os donos da história, não somos a elite que define os rumos do processo histórico, mas somos
capazes de, com a luta coletiva e com a participação de cada um de nós, de construir efetivamente uma história mais democrática, mais justa, com menos desigualdade social e econômica. Bom, eu ia falar pouco, acabei falando, acho que são já uns 15 minutos. Espero que esse vídeo ajude a gente a começar um toque de bola. Na semana que vem nós nos encontramos e depois tem um outro encontro marcado aí pra gente conversar. Eu vou entrar no Moodle também, a partir de agora, então já posso trocar mensagens e reflexões com os colegas a partir de então. Um abraço a todos e a todas, muito obrigado e nos vemos a semana que vem.